Obrigado, Silvia. Parabéns, Sérgio. Paulo, um prazer estar com vocês aqui. Enquanto está carregando o material, eu digo que ontem já tem uma pessoa que assistiu a palestra lá na Emerge. É uma alegria muito grande para nós, palestrantes, e ainda mais de ter um público qualitativo como esse aqui. Quer dizer, quem está aqui, eu me lembro como estudante, eu fui à Biblioteca Nacional, o primeiro curso de Direito Autoral que o Henrique Gandman me deu, no século passado ainda, e eu começando a descobrir o direito autoral, esse mistério, essa coisa, não tinha livro, não tinha, achava um mundo fascinante. Então, eu digo, quem está aqui é porque gosta, quem está aqui faz parte da confraria, do prazer, da felicidade, da pesquisa, do suor, do sacrifício, mas que é um prazer muito pessoal, é um prazer interno nosso, é um prazer que não tem etiqueta, não tem grife, não tem roupa, não tem adereço, é interno, é aquele prazer que destoa do tempo atual, do show-off, é o show-in, né? O show-inside, né? Você tem prazer interno. Então, acho que esse é o grande momento de reflexão, e daqui a um tempo vocês vão ser os grandes autores, professores que vão estar aqui criando, desenvolvendo novos pontos. A vantagem de falar depois da aula do Sérgio é que muitas questões são suscitadas, que a gente não tinha refletido, e que agora vêm à tona e podem enriquecer a apresentação. Vamos ver aqui. Então, quantas obras nós temos aí retratadas, em domínio público, pelo tempo, obras de arqueologia, obras de escultura, fotografia e tal, e que, na verdade, são criações de pessoas que têm um trabalho especial, o trabalho de corporificar a sua sensibilidade, a sua visão pessoal do mundo, e que nos agradam pela visão, pelo som, pela estética. E eu comecei, já que o Sérgio falou do Freud, eu juntei aqui dois pontos que sintetizam, se foi usado já ontem. De um lado da tela, você tem um manuscrito do réu professor Sigmund Freud, e, no outro lado, você tem uma figura do Freud que está estampada numa porta de correio de um bar da Rua Vinícius de Moraes. Então, você tem uma série de transgressões. Você tem uma frase, uma paráfrase, uma sátira ao conjunto Pink Floyd, um conjunto de música do século passado, o Freud vestido de rosa com essa moça assediando, a imagem dele, os direitos dele, né? Então, a gente começa a ver os reflexos do uso dos trabalhos no nosso século, e acho que a primeira reflexão é a seguinte: nessa questão de confronto direito, arte, razão, necessidade, emoção, subjetividade, dois fatores. A aceleração do tempo histórico. Quer dizer, hoje em dia, eu estava conversando ontem com um jornalista, que na longínqua primeira semana de maio deste ano, desabou um prédio em São Paulo. E ninguém mais lembra disso. Acabou. Já é uma notícia muito... já está soterrada por uma camada enorme de notícias. Então, o tempo histórico, um dia, um mês, é uma quantidade enorme de fatos que sucedem. 70 anos de domínio público é uma coisa inimaginável, né? A gente vai ver mais adiante a origem da questão do domínio público no meio de sequência. Então, o primeiro ponto, eu acho que é a reflexão da conjuntura atual, dessa aceleração do tempo histórico, vis-à-vis o prazo de 70 anos, 60 anos, 50 anos, que é uma eternidade. Eu vejo, na lei de direito de proteção do programa de computador, lei 9.609, os programas de computador serão protegidos por 50 anos. Então, o disquete, o floppy disk, o disco flexível está protegido. O programa X tal... Windows 95. Windows 95, 50 anos. É um anacronismo gigantesco. Então, a tendência é que foi se estendendo o tempo de proteção, quando, na verdade, a obsolescência é a característica. Ele tem um livro que diz: se funciona, é obsoleto, né? Segundo ponto é a questão da evolução tecnológica que se conjunta.
Isto não é enrolação, não é teaser, não é trailer, não é, são reflexões necessárias para a gente entrar no assunto com um embasamento um pouco mais singular para o ponto que a gente vai ver, que é a obra de domínio público nas artes plásticas. Então, a cada início de século, temos uma revolução, quer dizer, revolução industrial, revolução econômica, no início do século XX, agora a revolução do conhecimento, quer dizer, século XVIII era o poder da mão na terra, no XIX no capital, o século XX no capital, XXI no conhecimento. Então, essa evolução tecnológica vai se refletindo através de todos os fatos, inclusive com reflexos no direito, no domínio público, que tem um fator relevante, o fator tempo. Nós falamos aqui, Silvio falou, a verificação do tempo. Quanto tempo demora? É a partir da obra póstuma, é a partir da obra nova? O ponto, a linha comum, o ponto de harmonia, o ponto de referência em tudo é tempo, é decurso de tempo. A partir de quando? É a partir da obra póstuma, a partir da obra anônima, do conhecimento do autor, né? E, já entrando no ponto, a questão do tratamento jurídico das obras de arte. Se eu uso aqui o livro do Sérgio, que acaba de se tornar um objeto infungível com a dedicatória que ele gentilmente me fez agora, existe um ISBN, International Standard Book Number, aqui dentro. Então, há uma identificação do livro, ainda que ele, generosamente e coerentemente, tenha renunciado ao domínio público, e eu possa usar esse livro, fazer uma adaptação, usar meu nome, alguma coisa qualquer, eu tenho a referência, eu tenho a obra Princeps, eu tenho o original, eu tenho a matriz, eu tenho o ponto de origem da obra, está aqui, registrado. E também para livros e periódicos, também ajustando o serial number, para revistas periódicas eu tenho esse item. Para a música, que Silvia entende muito mais que eu, o International Standard Recording Number, é o ISRN, aquele númerozinho que tem no fonograma. Fonograma, quer dizer, que vem, CD é um objeto que a gente compra, eu compro ainda, meus filhos reclamam de mim, eu uso CD no carro, eu ponho CD, tiro CD, então adoro CD. Então, você tem o fonograma original. Então, você vai para lá, para cá, ouve isso, aquilo, mas aquela gravação do Chico Buarque ao vivo tem um númerozinho de fonograma. Você sabe identificar, você tem a origem, você tem a matriz. Ainda que faça, como os estúdios de gravação fazem, cirurgias plásticas sonoras, tira o baixo, aumenta o grave, faz a produção, né? Tem a música nunca botei tanto mais som, música muda a gravação. A gravadora fala que é um produto que chegou na gravadora e eles fazem aquela alteração todinha. Você tem um referencial formal, você tem um referencial de som. Tem até um sujeito muito interessante, ele transforma em relevos, a gente vai ver já mais adiante, ele transforma em relevos frases das pessoas. Então ele põe num segmento uma frase como se fosse um gráfico em montanhazinhas, um gráfico físico. Então você se pode transformar para o som, você consegue reproduzir um som com aquele relevo. Então, isso é o tratamento jurídico da literatura e da música. Por que também a literatura? A literatura, se um livro entra na internet, ele perde o seu atrativo, que é a leitura. Vocês já ouviram Garota de Ipanema milhões de vezes, já viram alguns filmes várias vezes. Eu li Os Maias uma vez, não pretendo ler de novo. A leitura consome o livro. Eu ontem estava falando a leitura, mas eu tenho o fogo de artifício. Você leu, consumiu, acabou. Você não tem mais, você perde interesse econômico no livro, né? Já nas artes plásticas, a situação é diferente. Nas artes plásticas, essa águia aqui, esse tinteiro com mata-borrão aqui, é uma peça única. Aqui estão sintetizados o corpus mechanicum, o físico, o suporte físico, e o corpus mysticum, a ideia do escultor que fez essa escultura. Elas estão congregadas. A contrário senso, eu falo do livro eletrônico. Isso aqui, esse livro do Sérgio, ele escreveu o livro, foi para a editora, publicou o livro, foi para a livraria, eu comprei e levei para casa. Adquirir o livro por mim, encerra-se o ciclo econômico. Este livro eu posso usar, calçar, reproduzir, revender o livro. Ele tem uma utilidade, ele é meu objeto, então tem um conteúdo aqui dentro
deste corpo físico, deste volume físico, desse conjunto de folhas de papel agrupadas, encadernadas, sobre as quais mandaram-se jatos de tinta para que eu pudesse ler o conteúdo. Porém, ao contrário, eu estou no exemplo, o paradigma, o inverso, no livro eletrônico, por exemplo, não acontece isso. No livro eletrônico, o Sérgio... Tem eletrônico o livro, não? Ainda? Já? O Sérgio escreve o livro, vai para a editora publica, vai para a livraria. Eu compro o livro, mas eu não compro o livro. Eu adquiro uma licença de leitura de livro por tempo determinado. Eu não tenho suporte físico. Eu vou ler aquele livro que tem uma longa história. Depois vocês vão ver que, na verdade, o livro está me lendo porque a livraria sabe tudo que eu estou fazendo no livro. Então, há uma questão em que aqui, corpo, suporte físico e conteúdo estão condensados numa coisa. É uma obra de coautoria, é uma obra indivisível, não é isso? É uma obra indivisível, é um objeto indivisível, porque o conteúdo está impregnado no suporte físico, literalmente impregnado no suporte físico. Já no livro eletrônico, não. Então, esta distinção, que é aparentemente longa, que eu estou fazendo, é para separar a obra de artes plásticas das obras literárias e as obras musicais, né? Então, eu falo no programa do computador, e está escrito aqui a frase, é do livro do Sérgio, uma tela de um quadro, uma foto, uma tela de um quadro aqui presente, não estou vendo um quadro pintado, mas uma tela aqui não entra em domínio público. Quer dizer, entra a imagem, mas a tela que eu adquiri o Portinari, o Pansetti, a Tarsila do Amaral, o Guinhar, ela não entra em domínio público. Porque eu tenho, é a mesma coisa do livro, eu tenho um suporte físico, a tela, na qual um fulano lá tascou um pincel, umas tintas, uns pigmentos lá. Proprietário. Eu sou proprietário daquela tela. Eu comprei, adquiri no leilão, é meu ponto. Pode cair em domínio público a tela imagem, mas a tela é minha. Eu sou proprietário daquela tela, daquela obra. Então, este é o desafio que a gente vai ter daqui por diante, nessa próxima meia hora, de identificar os efeitos do domínio público nas aulas de artes plásticas, certo? Na França tem uma proteção para múltiplos, e aí a gente vai começar a distinguir pinturas de esculturas. Vai ter uma distinção, já vamos ver. Tem umas reflexões que eu anotei aqui, depois eu queria até falar com você, aliás, aqui durante a questão da obra póstuma. Cai em domínio público a obra completa ou a obra póstuma repristina, ela retoma? Não. Não, o artigo 41... O parágrafo único do artigo 41 diz que o prazo se aplica, inclusive, para as obras póstumas. Então, se descobrirem hoje um livro não publicado do Machado de Assis, ele já está em domínio público, ao contrário da Europa. Na Europa, não sei o que é. Ótimo. Então, o fato de abrir, porque o artigo chama de herança virtual. Eu digo que hoje em dia, no inventário, o inventariante tem legitimidade para pedir para o juiz, para mandar, de repente, pedir a senha do falecido, porque pode ser que na internet exista, no Facebook, no WhatsApp, um reconhecimento de paternidade, uma senha de uma conta secreta no Banco da Suíça, uma declaração de um contrato, um recibo de pagamento de uma coisa, é possível. A letra do Tom Jobim, que estava numa gaveta, agora vai estar virtualmente um artigo dele, uma poesia dele, no computador dele. Eu vou respeitar meu tempo, senhor, pode deixar. Então, para a gente, quem gosta de pesquisar, gosta de livro, isso aqui é uma decisão do Conselho de Estado da França, de 1676, que está mencionado no livro do Sérgio, que eu fui procurar, que fala da necessidade de... Onde é que é o vermelhinho, hein? Aqui embaixo. O vermelhinho não dá para... Eu tentei usar na tela, mas... A tela é imune ao vermelhinho. Mas aqui embaixo, se vocês fizessem... para baixo aqui, tem o rei da França mandava proteger as pessoas da academia contra escultores que não respeitassem e reproduzissem trabalho de escultores na época. Então, isso é um trabalho, um artigo, uma decisão de 1976. Então, só para exemplificar, o Sérgio faz muito bem e não transcreveu o artigo de lei, mas eu tenho esse vício. A Constituição põe no artigo 5º que, inciso 27, aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação e reprodução de suas obras, transmissíveis aos herdeiros pelo tempo. Novamente, item tempo. Então, a Constituição refere-se a tempo. Item referente, essencial, tempo. O direito do autor predomina por 70 anos. Sérgio explicou muito bem isso, não precisa reproduzir, né? Artigo 41. Então, vem circunstâncias novas.
na reflexão, é um instituto relativamente novo. Por quê? Se em 1908 foi a primeira lei de domínio público, e essa lei previa 50, 60, 70 anos, e as pessoas começam a morrer a partir depois dessa lei, em 20, 30, quer dizer, agora em 90 e tantos é que está começando a vigorar o domínio público para muitas obras. Então, nós vivemos muito no domínio privado. Quais são os efeitos do domínio público, principalmente na questão de obras de artes plásticas? A casuística, que também, mais uma vez, citando o autor aqui, o Sérgio fala, o caso de obras de, se não me engano, Monet, que estavam sem assinatura e reproduziram depois a assinatura do pintor e apuseram na obra uma assinatura de uma obra que, embora fosse daquela autoria daquele pintor, não estava com a assinatura dele. Foi considerado aceitável. Já a colorização de filmes, não. Porque o autor do filme, o diretor, ele queria que as nuances do preto e branco fossem o tom característico do filme, próprio filme noir, né? Como aquele tom sombrio, às vezes, e a colorização dava um tom Hollywood que destoava do efeito, às vezes, pesado, forte de um filme preto e branco. O artigo 24, parágrafo 2º, isso vamos falar mais adiante, 24, fala que o Estado, cabe ao Estado a proteção da integridade das obras no domínio público. Através de que? Ação civil pública, o Ministério Público tem que ser movido. Como é que se faz? Volto eu agora para a questão da identificação de um livro, identificação de um filme, mas a inexistência de um registro da matriz de uma obra de artes plásticas. Onde é que está essa matriz? Onde é que está o ponto? Onde é que essa águia é básica ou é uma cópia? Não se sabe, né? Em alguns casos, a ressurreição do domínio privado, a obra cai no domínio público e vão se prorrogando para proteger. O problema dos herdeiros também. Eu sou advogado de herdeiro, mas digo que é muito comum o herdeiro herdar o geninho e não a genialidade, porque o problema é muito complicado. Eu já falei, tem um caso de herdeiros que tem mencionei isso ontem, Édipo financeiro retardado, que passa a gostar da mãe depois que ela vale dinheiro como artista, né? E tem Édipo financeiro retardado. Eu sob condição suspensiva, coisa, quando ela amei minha mãe, entendeu? Então, uma corrida contra o tempo, quer dizer, o herdeiro, então, fica louquinho para aproveitar a obra antes de cair do domínio público, né? E, novamente, doutor Sérgio Branco, porque eu disse a fonte, pode ocorrer, então, um abuso, aquele direito que ele tem de usar a obra durante o período do domínio privado, pós-mortem do autor, passa a ser um abuso que pode ser objeto de questionamento em juízo. Então, vocês veem aqui, então, já mais firme na questão, isso aqui projetando aqui, o catálogo do MoMA, do Metropolitan Museum de Nova York, com várias estátuas que vocês podem comprar, reproduções muito bonitas, muito bem feitas. Aqui está o banhista de Rodin, 450 euros, no Museu d'Orsay. No Museu d'Orsay, abaixo aqui é o Museu d'Orsay. Então, várias esculturas, os moldes. Eu acho que o escultor original é o que faz a obra de mármore, porque ele vai lá no martelo e pole. O outro, ele faz um molde que depois é fundido em bronze, para uma chapa, tem os grandes fundidores, que a gente vai ver mais adiante aqui. E, para a proteção dessas obras, vocês têm uma série de instituições que se defendem, que aplicam, que agem profissionalmente. Ali tem o Museu Rodin, Roy Lichtenstein, o herdeiro de Miró, Projeto Portinari, Andy Warhol, Dali, Picasso, Henri Cartier-Bresson, Basquiat, Iberê Camargo, várias instituições que são criadas, são indústrias da proteção da obra do artista falecido. Muitas vezes um artista que não conheceu em vida a glória. E aí agora a gente começa a mergulhar na junção tecnologia, direito, e isso aqui eu fiquei boquiaberto pesquisando. Existe uma empresa que faz obras não é 3D, é 2,5D.
essa Verus Art ali embaixo. Eles chamam 2,5D. Que interessante. Eles chamam 2,5D. Essa empresa fotografa, que nem aquele fotógrafo lá do Sérgio, a obra em todo o detalhe possível. Aliás, o Google Cultural Institute tem isso. Ele fotografa ao ponto do pigmento, ele fotografa a tela, e é uma máquina, projeta essa tela sobre uma superfície, não só na dimensão 1 de imagem, mas ela projeta com o relevo da tinta, com o acréscimo que os pincéis da tinta vão fazendo, de modo que você tenha camadas de tinta, como se o pintor tivesse acabado de pintar, com o relevo, com a substância, com a forma, com o destaque, com a aparência, com todas as características de uma obra original, que ele vende com certificado e tudo mais. Não deu tempo de procurar o site para ver condições de venda, reprodução e tal. Mas Verus está ali embaixo, meio apagado pela borda, mas no canto inferior, Verus Art, verusart.com é o site que tem isso. Companheiro, eu vou passar um filme agora, não sei se como é que eu passo o filme, entendeu? É agora, ou não é agora não, é daqui a pouco. Pois é. Tirei foto, depois eu pedi autorização para o Gustavo. Minhas apresentações estão no domínio público, deixa eu citar da fonte. E aqui, o bisturi pode curar, pode matar, né? Tem um ponto relevante. Estes trabalhos impressos em 3D, 2D, servem para que cegos apalpem a obra e tenham identificação da obra. Se vocês forem ao museu da Fundação Louis Vuitton em Paris, que é aquele prédio do Frank Gehry todo irregular, na entrada tem uma matriz, uma maquete feita para você apalpar, tocar, para que o cego possa ter uma ideia do aquele prédio. É feita exatamente para isso. Tem mais exemplos aí. Então, é uma questão de acessibilidade. O que tem a ver com o domínio público isso? Usos que a obra pode ser feita em domínio privado e depois domínio público. Essa tensão entre o tempo e o uso da obra. No Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, o MON, você tem essa escultura do Franz Weissmann, num jardim, muito bonita, e tem, numa mesinha, uma escultura com 32 centímetros, 34, 34, enquanto a grande tem 2 metros, 2 metros, 2 metros. Então, a pessoa pode ver o original e o cego pode também apalpar o modelito. É um uso bom, só que, veja bem, não há, como há na França, a limitação numérica de esculturas. Na França, até 8 esculturas são consideradas originais. $1 milhão cada uma. A partir da 9ª, já vale $10 mil, é réplica. E para isso existe todo um cuidado que a gente vai ver mais adiante aí. Então, a gente está usando mais um fator de acessibilidade, que eu acho que é um fator de limitação do direito autoral, como está previsto na lei. A gente fala sempre de obras literárias, braille, mas eu estou ampliando para um rumo que eu não tinha ainda muita, que eu adoro, que é artes plásticas, e não tinha atentado para a acessibilidade de obras de artes plásticas. É agora que eu quero passar esse filme. Solta o som na caixa aí, DJ. Me disseram que é clicar 2 vezes em cima disso aí que aparece um filme. Isso. Aguarda um pouquinho. Não, voltou. É clicar... isso. Não. Está no pendrive. A gente deixa para o final aqui. No final a gente passa tem que botar o pendrive para passar o filme, desculpe. Você põe o pendrive, entra na apresentação. É bom que dá um clima de suspense aí, muito bom. Tá? Sobre o Rembrandt, isso é bom. Você sabe o que é. Então, como é que a gente vai evoluindo para a questão da obra de arte? A Justiça de São Paulo é muito peculiar em certos aspectos, né? A lei de autoral diz que quem adquire uma obra de arte tem o direito de expô-la e não de produzi-la. Existe em São Paulo, e ninguém pode produzir obra que não pertence ao domínio público, apenas de anotá-la, né? Vamos ver aqui. Então, essa questão aqui, a gente vai ver mais adiante. Existe um desenvolvedor em São Paulo, Luiz Fernando Gama Pellegrini, que é gênero do escultor Brecheret.
E ele defende que nem expor a obra é possível. Ele pode exibir a obra em casa, mas expor em público não pode. Ele defende o sogro com unhas e dentes e canetas. Então, ele tem essa tese publicada em livro que não é possível expor a obra de arte sem autorização do autor. Eu acho um absurdo. 2 absurdos. 3-0 aqui. Então, mas tem essa tese vencida de que não pode... eu acho, por exemplo, um caso também, esse de exceção, é o caso do catálogo de obras de arte. A gente vai mais adiante aqui. Como é que você registra fisicamente uma exposição? Eu já vou falar sobre Monet e sobre Millet e Van Gogh. Millet e Van Gogh, que é um catálogo top, que a gente vai falar sobre isso. Então, se eu me esquecesse, me dá uma cutucada aí do catálogo. Tá? E também a questão que ninguém pode reproduzir obra de arte que não pertence ao domínio público. Né? O caso aqui é curioso sobre obras de arte. O titular de direitos de autor, quem adapta, traduz, arranja, orquestra a obra que é no domínio público, não podendo opor-se a outra adaptação. Arranja, orquestração, tradução. Milor Fernandes já traduziu 2 obras no domínio público, peças estrangeiras, uma The Playboy of the Western World, que ele traduziu como Prodígio do Mundo Ocidental, e que foram veiculadas como peças de teatro da TV Globo e da TV Manchete, ambas usando o texto do Milor. Só que ele processou as 2 editoras, ele ganhou as 2, porque, apesar da obra estar em domínio público, a tradução que ele fez foi uma criação nova, uma obra derivada, criação nova, tradução do espírito dele. E ele, então, obteve proteção desta obra, que, embora o original estivesse em domínio público, a obra que ele criou, a tradução dele, passou a ser uma obra de propriedade dele, de titularidade dele, autoria dele. Propriedade não, autoria. Opa! Chegou o pessoal da OMP presente, Isabela Pimentel da OMP. Então, a gente distingue forma e conteúdo aqui. Este é um caso curiosíssimo. Don McLean, autor da música American Pie, que a Madonna cantou, não sei o que eu não vou cantar aqui para não ofender vocês, ele tem a música, manuscrito, que foi veiculado amplamente por todo mundo. Porém, ele um dia resolveu leiloar pela Christie's o manuscrito original da obra American Pie. Então, a obra já tinha sido comercializada, veiculada, como fonograma e tal, mas o manuscrito não. E, então, era uma proteção diferente. E ele acabou saindo, eu recebi o catálogo, tem um catálogo da venda do leilão, ele era autor da obra, ele passou, alguém passou a ser titular, o dono daquele objeto, e saiu por $1,5 milhão. O manuscrito da obra, veio um catálogo todo bonitão e tal, da obra do Don McLean, do American Pie. Como o Sérgio falou, a proteção de obras patrimoniais e audiovisuais fotográficas se tentando a partir da divulgação. Então, Humberto Mauro, se não me engano, que os filmes dele foram anteriores, já podem ser reproduzidos livremente, os filmes. Há um parecer, se não me engano, um parecer também do Denis Barbosa sobre a questão do Malta. Havia um parecer sobre isso também na época. Não sei do seu, um parecer sobre isso também na época. E aí eu me pergunto, se a obra audiovisual ou fotográfica cai no domínio público quando a sua divulgação, eu não sei como é que fica com o Nam June Paik, que é um artista americano, que tem obras basicamente de televisões, imagens e tal. Toda a obra dele tem vídeo. Eu tive um colega de Santo Inácio, o Cândido José Mendes de Almeida, precocemente falecido, e que estudou com o Nam June Paik, criou o Centro Cultural Cândido Mendes em 78, assim, um cara gênio, estava à frente do tempo dele. Foi muito pesado para ele, não aguentou. E o Nam June Paik divulga essas obras todas assim, com imagens de vídeo. Isso é uma obra audiovisual, é uma escultura, é uma obra de artes plásticas com componente audiovisual. Uma coisa, e as obras do Nam June Paik são muito disputadas no mundo inteiro. Tem artistas, o Barrio também, obras audiovisuais, e tem a questão também da citação de obras de artes plásticas, que não constituem ofensa. Né? A questão do acesso, quer dizer, o autor, o herdeiro do autor, pode ter acesso a uma obra que esteja numa coleção privada, para efeito de registro. Né?
Apareceu um caso curioso, mencionei ontem, na BP me perguntaram, uma moça tinha uma tatuagem no braço e ela queria tirar a tatuagem, e o tatuador não queria deixar, porque ele disse que era uma obra dele, a criação dele ia destruir a obra dele. O Valdir Ramos perguntou isso na BPI. E aí, pergunta na fumaça do tiro, o que você acha? Eu acho que, sobre o direito do autor, prevalece o direito à integridade do corpo humano. E a pessoa poderia, então, tirar a tatuagem, porém, permite-se ao autor que registre por meio de foto, imagem, foto detalhada, aquela tatuagem que ele fez, para que o autor tenha a sua obra registrada como tatuagem, que depois será destruída pela... É como purificação, né? O suporte físico e o conteúdo estão numa pessoa, na mesma pessoa, não é isso? O suporte físico é o ser humano, não é? Então, é um caso curioso que aconteceu. Aqui está, esculturas do Brecheret. Essas são as esculturas do Brecheret, que o Pellegrini se recusa a reproduzir, autorizar o monumento aos bandeirantes de São Paulo, essas esculturas. Tem cópias como a da genial Baleia do Angelo Venosa. A questão muito importante do pacto, houve uma mudança, o Supremo Tribunal Federal concluiu que união estável e casamento se equiparam agora para fins de herança. E a regra do casamento, da partilha, é que a mulher, o companheiro, ou a mulher, ou o marido, ou a marida, eu não sei, qualquer união, a pessoa que vir com a outra poderá sempre herdar a obra. Então, aquilo que passava só para os filhos vai ter um componente extra, que é a companheira ou companheiro. O licenciamento também é uma fonte de renda. E aqui, em termos basicamente do domínio público, o Sérgio já falou sobre esse artigo, das duas hipóteses, de autor desfalecido, sem sucessores, e autor desconhecido. Franz Krasberg, Isabela já conhece isso, que ela viu lá em João Pessoa. Franz Krasberg, como está dito aqui, andando para cá assim, está dito ali no meio que ele não tinha herdeiros. Então, a obra dele cairia em domínio público com a sua morte. Em 2015, o governo da Bahia convenceu a deixar em testamento toda essa obra para o governo da Bahia. Então, o governo da Bahia é titular das obras do Franz Krasberg, inclusive, se eu não me engano, há um apartamento em Paris, e ele não tem tempo nem condições físicas de tomar conta da obra, que foi roubada, arrombaram a casa, tem cupim, então é um problema sério para a manutenção da obra do Krasberg, que tem como uma comissão de 5 pessoas que tem que zelar pela obra, mas não consegue, porque o governo da Bahia é o titular hoje em dia da obra do Krasberg. E aqui, um caso para representar mais um caso do Tribunal de São Paulo. Um sujeito pintou uma obra em determinado lugar, foi utilizada, um grafite, ele pediu indenização, só que não havia assinatura e não havia registro de que ele houvesse pintado essa obra e nem havia outra obra dele na cidade. Ele é o único grafite que ele fez. E o tribunal disse, olha, você não provou a autoria, você não tem um filme da confecção do grafite, você não tem um sketch, um esboço, um registro, nem nada, então eu vou... isso para mim é uma obra de autor desconhecido e cai em domínio público e uso livre. Tribunal de Decisão com o São Paulo, agora é uma coisa de 2000, foi julgado recentemente. Tá? O caso da obra do Salão, Lígia Clark, que também o herdeiro dela, os herdeiros durante anos usaram a obra, ela faleceu em 1988 e o inventário foi aberto ano passado, não tinha sido aberto ainda. Aqui o inventário, só para vocês verem como é que é formal, o formalismo todo mundo acaba igual, o inventário do Michael Jackson, que é só um cruzinho, acaba da mesma forma. E o perecimento da obra de arte, aí eu pergunto, isso aí, minha modéstia me permitiu fazer isso, é uma foto da abertura da exposição dos 100 anos de Cavalcante, Dr. Brito, Ana Severo, o Scliar, e o Samba, que é um quadro que pegou fogo. Estava no ateliê do Jean Boguich, em Copacabana, pegou fogo, recebeu um seguro de 30 milhões de reais, mas o quadro acabou. Eu posso reproduzir, não sei, a obra de Cavalcante não caiu em domínio público ainda, mas é um quadro que desapareceu, não existe mais. É uma coisa complexa com essa situação. A
questão da cópia de obra de arte. Na França há um limite, como eu te falei, né? E tem aqui, eu quando vejo a escultura do Rodin, eu gosto de olhar para trás a assinatura e o fundidor. Lá na França tem um sindicato de fundidores que registra a obra feita sob a supervisão do artista, sob a supervisão dos herdeiros, e registra quantas tiragens foram feitas da obra para o fim de controle futuro. Então, você tem uma certa segurança para dizer a obra original. Aqui o catálogo Millet Van Gogh. Aqui. Millet, professor de Van Gogh, pintou o quadro de cima em 1820. E Van Gogh, seu aluno, pintou o quadro de baixo em 1860, se não me engano. E o Museu d'Orsay reuniu, lado a lado, 10 ou 15 quadros nessa mesma situação. O original de Millet, o original de Van Gogh. E se eu não tivesse esse catálogo, que eu tenho, já falei, comprei, não empresto para ninguém, se eu não tivesse esse catálogo, como é que seria registrada essa exposição? Como é que se ir para fins de uso posterior, né? O Creative Commons tem a licença de uso, tem um código de licença que não há direitos reservados ou que não há direitos conhecidos. E começamos agora a questão do blockchain. Quer dizer, a solução que parece surgir é que no blockchain, nessa nova rede, por um tempo, Silvio, estou acabando já, 5 minutos, já começam a surgir registros de obras de arte. Você pode ali investir, ter registros de obras de arte que dão uma segurança para o colecionador. Tem vários códex, ardex, certificados, já vi várias instituições que fazem isso. Concluindo aqui, o direito de sequência, a matéria da Isabela Pimentel, esse quadro, essa caricatura do Forran, representaria os herdeiros daquele Millet, que a gente viu 2 quadros atrás, maltrapilhos na porta do Hotel de Vente em Paris, vendo que um quadro deles, do pai deles, o avô, estava sendo vendido por milhões e eles sem dinheiro para comer. E aí, então, teria se iniciado a questão do direito de sequência no mundo, em que os herdeiros do artista teriam direito a ter proveito nas vendas subsequentes da obra de arte. Vejam aqui, Picasso assumiu um recorde de 106 milhões. 106 milhões, 106 milhões, está aqui o Picasso, só que quando você vai ver na tela da Christie's, foi vendido por 95 milhões. Na verdade, existe um buyer's premium, é uma comissão, então, incide o preço sobre 95 milhões, não sobre a comissão do leiloeiro. E a Convenção de Berna, que eu não vou repetir aqui, fala sobre do Radio Suite, dos trabalhos de arte. A Comunidade Europeia tem uma diretiva, o objeto de sequência está nessa diretiva da Comunidade Europeia. Obra de arte original, qualquer obra de arte gráfica, plástica, quadro, colagem, pintura, dá uma série enorme de obras. Só que a diferença da lei brasileira, enquanto lá há uma tabela crescente, uma sliding scale, né, até 4% acima de 50 mil euros, até 50 mil euros 4%, 3%, 50 mil, 200 mil, 1%. Então, há uma tabela de percentual sobre o preço de venda. No Brasil, é a diferença entre o preço de aquisição e o preço de entrada. É muito difícil calcular um e outro. E se a obra baixou, o pintor vai me pagar um dinheiro, quer dizer, o único caso que eu conheço é o Portinari, que recebeu um valor, porque o Portinari devia um dinheiro ao Banco do Brasil, pagou, e depois o Banco do Brasil revendeu a obra muito mais caro, e o Portinari conseguiu no STJ obter o direito. E aqui, a Christie's esclarece nos seus catálogos, quando há um resale royalty, ali no meio, vocês veem aqui o resale royalty, e essa gravura do Picasso, do Fauno, tinha que a condição de venda é que o comprador concorda em pagar o resale royalty, está no catálogo de venda da obra. Aqui também uma história do Museu Picasso, em que outra questão que a gente quer lutar agora, que é traduzir obras, é um pouco ligado ao domínio público, mas é na sucessão de artista, ser possível pagar o imposto de transmissão com obras de arte para fomentar museus, coleções públicas. As garantias, os herdeiros, que são fotos de Jack Nicholson, Demi Moore, John Lennon, que a Annie Leibovitz deu em garantia para fins de obter um empréstimo. E aqui eu já estou concluindo com as seguintes reflexões.
Eu acho que é uma necessidade de redução do prazo do domínio público. É muito longo, 70 anos, é uma eternidade. Quer dizer, João Baldo Ribeiro morreu agora, em 2015, 2085. É muito tempo, no tempo atual, é um valor incompatível com a nossa aceleração do tempo histórico. A solução do Lands and Posse, talvez uma redução de tempo com renovações possíveis, são 2 autores americanos que prevêem talvez renovações desse direito de uso da obra. O blockchain como lugar de registro da obra, com um sistema de registro e edificação adequado ao mundo das artes, e teria mais questões sobre audiovisual e obra essas obras que eu acho que agora, junto com isso, temos evolução tecnológica, aceleração do tempo histórico, e no tempo em que todo mundo conhece mais, eu conheço mais a composição do Supremo, que é a escalação da Seleção Brasileira de Futebol, quer dizer, o direito virou um assunto corrente. Fala sobre direito autoral, sobre posse de domínio público com muita frequência. Quer dizer, é importante o papel desse tipo de seminário para esclarecer os operadores sobre as reais condições, as características típicas que está acontecendo, para que possam ver uma formação de artista boa, de leiloeiro, de galerista, que possam saber as suas condições. Então, com essas observações, eu agradeço muito a paciência e a atenção e desejo um sucesso aqui, agradecendo o convite. Muito obrigado a vocês.